Olá, Vascaíno, Vascaína de todas as épocas. Eu sou Davi Almeida e este é o Acorda Gigante. Acorda gigante. Bom, falando do jogo de hoje, mas primeiramente, dessa vez eu vou fazer diferente, vou começar diferente. Eu quero que você que esteja me assistindo, primeiramente, aliás, assista o vídeo todo, mas não esqueça de dar o seu like ou dislike, comenta aí, compartilha. Se você não gostou, comenta o porquê que não gostou, para cada dia podermos melhorar mais e trazer um vídeo de cada vez mais qualidade aí para vocês, beleza? Bom, falando do jogo hoje, a gente tem que primeiramente ser verdadeiro, né? A gente não pode agir, apesar de ser um canal falando do Vasco, a gente não pode ser tão clubista, né? Só às vezes na brincadeira, mas quando vai falar sério tem que ser sério, não dá para ser clubista. Infelizmente o Flamengo jogou melhor na maior parte do jogo, teve mais volume de jogo, teve mais finalizações, teve mais posse de bola, mas o Vasco, eu acho que na minha visão, está começando a galgar situações mais favoráveis, inclusive até com a chegada dos reforços. Hoje jogou Robert Renan, tá certo que foi por um tempo só, pouco tempo, até a lesão dele, a concussão, o choque de cabeça que ele teve com o Barros e o Puma. E aí teve que sair, por mais que ele quisesse que fizesse ficar. A gente também queria que ele ficasse, né? Mas a gente tem que respeitar o protocolo, até porque está se tratando da saúde de alguém. A saúde de uma pessoa vale, a vida de uma pessoa vale bem mais do que um jogo de futebol, por mais que seja um clássico que envolve muita gente, envolve dinheiro até também. Mas aí o Vasco perdeu muito com a saída dele. Teve um tempo que foi melhor no jogo. O Flamengo foi melhor boa parte do jogo, mas teve um momento que o Vasco foi melhor, inclusive depois do gol do Flamengo. É, Inclusive o próprio gol do Flamengo, muita gente, eu já tenho visto aí nas redes sociais reclamando muito do Léo Jardim, que ele podia ter agarrado a bola, mas assim, olhando no contexto como um todo, também eu acredito que foi falha de marcação da defesa, que na hora que ele deu o rebote, que não lembro agora quem do Flamengo fez o gol, acho que foi o Plata, enfim, a defesa ficou olhando o cara chutar pro gol e ninguém foi ali tentar ao menos abafar ou dificultar. Lembrei, o Carrascal fez o gol. É, Ninguém foi ali ao menos dificultar a finalização do cara, do jogador do Flamengo. E aí, para mim, isso é uma falha defensiva, não só. Eu até acho que o Léo Jardim possa ter vindo a falhar naquela situação. Não, talvez acho que não dá para falar falha, né? Mas talvez ele poderia ter saído melhor ali. Enfim, e aí o Flamengo fez o gol dele. O Vasco, nas bolas paradas, levou perigo até. Teve um lance, aí depois teve o lance do Puma, que ele cabeceou, o Rossi defendeu e a bola foi na trave. Infelizmente ainda tem isso, que a falta de sorte nos clássicos tem pairado sobre São Januário, infelizmente. Porque em outras situações aquela bola tinha batido na trave e tinha entrado. No caso acho que até no caso do Flamengo, se fosse a favor do Flamengo, teria entrado. E aí depois teve o gol do Vasco, que foi uma bola parada. O Coutinho fez o cruzamento e o Ryan subiu de cabeça e fez e empatou. O nosso cria, né? Eu falei até com meus amigos, porque ele é um cara que vive os clássicos, né? Ele sente como posso dizer assim, ele vivencia os clássicos, ele tem prazer em fazer gol nos clássicos. Ele tem uma alma de Edmundo, assim, na parte, obviamente que quem vai ouvir isso aqui, até quem for de outro time vai ouvir, vai levar pro lado mal da coisa, mas ele tem a alma de Edmundo, o espírito do Edmundo, assim, que eu digo, de se entregado, né, nos clássicos, sempre ser bem competitivo. E o Flamengo, a maioria do tempo depois dos gols, foi, a maioria das vezes, sufocando ali, tentando ou chute de fora da área, ou cruzamentos, e o Vasco tentando no contra-ataque se arrumar, mas até os 25, 28, quase 30 do segundo tempo, o Diniz não trocava os jogadores de Coutinho, era um que já estava assim, cansadíssimo em campo já, e o Verratti, infelizmente, até uma discussão que paira entre os torcedores se ele deve ser titular ou não. Eu acho que ele deve
pode até ser titular, mas o Diniz tem que ter o feeling de entender que tem momentos que ele tem que sair, ou tem momentos que ele não deve nem começar jogando. Mas assim, ele não pode ser nem descartado e também não pode ter uma cadeira cativa no Vasco, no time titular. E aí com esses jogadores muito cansados e o Diniz, na minha opinião, o Diniz demorou a mexer. O que, a sorte que não comprometeu o placar. Eu acho que se talvez entrasse os jogadores mais cedo, um pouco, talvez a gente conseguiria talvez até vencer o jogo, porque a gente ia ganhar em velocidade, ia ter contra-ataques melhores numa maior parte do jogo. E aí a gente poderia ter até mais situações de gol. Mas com isso, assim, um empate até que não foi ruim. Eu acredito que eu posso dizer que foi dos males o menor. O importante é ganhar os jogos de times que vão jogar contra a gente em São Januário e times que estão lutando também contra o rebaixamento. Até, por exemplo, quarta-feira vai ser contra o Bahia, vamos estar com um time bem desfigurado, porque muitos com suspensão. Mas é um jogo que tem que ganhar, porque é um jogo foi um jogo desses que foi adiado. Ou seja, a gente ganha esse jogo, a gente encosta com o pessoal lá da frente que eles não vão jogar. E aí vai jogar a responsabilidade para eles. É um jogo vital para a gente ganhar e, enfim, sair dessa zona. É isso que eu espero e torcer muito para esse próximo jogo. Hoje foi esse jogo contra o rival, foi com esse empate, se ganharmos, esse empate vai ser bem valorizado. E aí vamos poder pensar melhor em alguma coisa lá para cima. Talvez até uma Libertadores eu não acredito que já não vai dar mais. Mas uma Sul-Americana, acho que. E cada posição que a gente aumenta, que a gente conseguir subir, é um dinheiro a mais na conta do Vasco. E dito isso, eu espero que você, meu vascaíno que está assistindo aí, tenha gostado do jogo. E comenta aí embaixo o que você achou do jogo, o que você achou do que eu falei aqui, se eu falei alguma besteira, se você concorda com o que eu falei, beleza? É isso aí e quarta-feira tamo junto.